Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta com o programa Mulheres de Fé e com muita alegria que eu quero agradecer ao pastor Eliseu Torres, que nos cede sempre o seu gabinete para que possamos fazer o nosso programa. E você que está me assistindo, você é convidado nosso para nos conhecer aqui, a Igreja Verbo da Vida Barro Duro. Mas eu quero falar algo para você. Hoje estamos com um novo tema sobre fé. Eu quero ter uma conversa franca com você sobre fé. Você sabe o que é fé? Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra lá em Hebreus 11:1. Olha só o que diz. Em Hebreus 11:1, está lá escrito, onde diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sabe, queridos, a fé não é algo que você consegue ver com os teus olhos naturais. Você não vê Deus, mas eu tenho certeza que você acredita em Deus. Você não vê o vento, mas você sente o vento. Você não vê tantas coisas, mas você vê a operação disso acontecendo. E a palavra do Senhor diz exatamente: a fé é. A fé é o quê? A certeza, a convicção daquilo que esperamos e a prova das coisas que ainda não estamos vendo. Se você consegue ver algo, não é fé. Se você consegue ter algo já antecipadamente, isso não é fé, isso é um fato. Mas a fé vai trazer aquilo que você está esperando se concretizar como de forma tangível. E tem lá em Romanos 1,17 que diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Olha que coisa linda. Deus, ele age com o ser humano tudo através do relacionamento onde ele é baseado em fé. O Senhor, ele deu a condição para mim e para você, a escolha de crer ou não nele. Na realidade, todo ser humano, ele crê em algo. Mas a palavra de Deus diz que a palavra é a verdade. E o justo, ele vive por fé. De Gênesis a Apocalipse, ela fala de fé e aponta para Jesus. E isso é algo maravilhoso. Por quê? Porque não são pelas minhas obras, não é pelo aquilo que você faz, mas é aquilo que você crê. Por isso que às vezes dá há algumas dúvidas na mente de muitas pessoas e olham assim: eita, aquela pessoa, ela fez isso, e agora ela está rendida a Deus. É porque não são pelas obras dela, é pelo coração quando ela abre o coração para deixar Deus entrar. Sabe, Romanos tem dizendo assim, que se com a sua boca você confessar e com seu coração crer em Jesus, você faz dele Senhor da sua vida. Lá em 1 João tem dizendo que aqueles que ouviram a palavra e que creram foram feitos filhos de Deus. É tudo pela fé. Lá também em Coríntios tem dizendo que se você está em Cristo, quem está em Cristo é crer e ter Ele como Senhor da sua vida. Nova criação você é. Então é algo poderoso demais, porque o justo de Deus, ele não vive por algo que são os seus sentimentos. E a fé não é o teu sentimento. Às vezes a gente se pega... Muitas vezes nós nos pegamos em tantas preocupações. Eu quero que você abra aí comigo lá em Isaías. Esse texto é algo que mexe comigo e eu acredito que também vai saltar aos seus olhos. E lá em Isaías 46, versículo 10, diz assim: desde o início, olha só,
Você sabia que antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu consigo imaginar algo dessa forma. Deus, ele fez uma reunião. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E aí eles fizeram aquela reunião e falaram este propósito. E nesse propósito ele disse, vai nascer você que está me assistindo. Olha só o que diz Isaías 46, versículo 10. Diz assim, desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá, digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. O que é que quer dizer isso, queridos? Quer dizer que antes de você ser formado, antes de você ser criado, antes de você vir a existir, Deus já conhecia você e Ele deseja ter um relacionamento com você e isso só vai vir através da fé. Não é pelo tanto que você faz de obras, porque a fé também acompanha as obras. A fé está ligada com as obras, mas para você conseguir ter uma vida de fé, buscar ter uma vida em degrau, crescendo, sabe? Porque é um processo. Sabe o que eu acredito? Você não consegue acreditar numa pessoa que não conhece. Muitas vezes a gente faz assim, eu queria ter uma fé daquela pessoa, mas é um processo, ela não começou dessa forma. Você não começou a confiar nos seus pais. Quando você nasceu, foi um processo de saber que seus pais cuidavam de você, te alimentavam, te vestiam e sabia que ali ia ter uma confiança. Se não foram seus pais, foram outras pessoas que tiveram esse papel na sua vida. Mas deixa eu dizer algo para você. Você nasceu para fazer um propósito que já foi instituído, que é feito através de fé e conhecimento, num relacionamento com quem te criou. Sabe, toda a base do ser humano, ela está sendo procurada para que possa ser forjada e firmada no relacionamento com o Criador. Sabe que em Gênesis diz 1:26, façamos um homem à nossa imagem e semelhança. E Deus criou eu e você para que pudéssemos desenvolver esse relacionamento com Ele através da fé. Agora, a fé vai nos levar a termos um relacionamento contínuo e conhecer quem é o caráter de Deus. Como é que Deus funciona? O que é que Deus faz? Lá em Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não tem sombra de variação. Tem uma história que eu gosto demais, que está lá em 2 Reis, no Antigo Testamento. O justo, ele vive por fé. Ele não vive pelos sentidos. Ele não vive pelo que você está buscando sentir, no que você vê com seus olhos naturais, no que você sente. Eu tenho certeza que você já passou por tantas adversidades. Eu tenho certeza que você já passou por coisas grandes e conflitosas. Eu tenho certeza que você já passou por circunstâncias que você diz, como é que eu vou sair disso? O que é que eu vou fazer? E na realidade, se a gente não conhecer o caráter de Deus, a gente vai se afundar diante das adversidades. Porque também a palavra do Senhor diz, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Sabe, tem algo que eu e você nós precisamos fazer. A única coisa que agrada a Deus é fé. Deus, ele não vai se mover por mim ou por você que está me assistindo por causa da grande preocupação que possamos estar passando. Deus não vai se mover, o reino dele, ele não se move por causa do choro que estejamos tendo. Não vai se mover por causa da aflição que estejamos passando. Não é por aí. Mas existe um lugar que a gente pode adentrar, onde a paz que excede todo o entendimento é desenvolvida dentro de nós através da fé. Presta atenção nesse texto que eu quero ler com você. Em 2 Reis, diz assim, 2 Reis, capítulo 6, versículo 10. Eu acho tremendo esse texto que nós vamos ler, porque nós vamos ver um homem que ainda não tinha uma aliança de filiação, porque Jesus não tinha vindo, mas tinha uma aliança com Deus, por ele ser o povo escolhido de Deus, o judeu. Mas ele não tinha nascido de novo, mas ele compreendia e tinha um relacionamento com Deus. Hoje eu e você podemos ter um relacionamento através da fé com Deus Pai, através do sacrifício de
de Jesus. É simples. Muitas vezes somos nós que complicamos a palavra de Deus, mas a palavra é muito simples. E lá em 2 Reis diz assim... É algo que eu quero falar para você que tem gerado isso dentro do meu coração de... Senhor, eu tenho feito essa pergunta para mim. Por que eu preciso me preocupar? Eu não preciso. Por que eu preciso colocar meus olhos nas circunstâncias? Eu não preciso. É uma escolha diária. Por que eu preciso botar meus olhos numa dificuldade, numa doença, numa falta, num relacionamento que esteja não tão bem estruturado, mas que esteja muito conturbado? Eu não preciso. Eu preciso entender dentro do meu coração como o Senhor age. A que nível? Sabe, queridos? Porque muitas vezes a gente está nesse nível aqui, ó. Um nível raso dos sentimentos. Aí Deus diz, sobe, filho. Sobe para cima aqui, sobe numa vista onde você consegue avistar como eu estou vendo. Muitas vezes, queridos, nós não conseguimos avistar as coisas com os olhos de Deus porque ouvimos muitas vozes. Tem vozes para todo tipo. Deixa eu te dizer algo antes da gente começar a ler o texto. Você sabia que quando você nasceu, a sua família que foi feita, lidada, seus pais, seja que se você foi criado com seus avós, seus tios, independente da situação, uma família funcional ou disfuncional, não sei como é que foi a sua vida, mas naquela família foi colocado coisas na sua mente que você não vai conseguir concordar com Deus, com os paradigmas e as coisas que foram colocadas na sua mente, porque foi na minha. Porque nascemos num mundo que está completamente separado de Deus, mas através de Jesus, em fé, nós conseguimos alcançar a mente de Cristo. A palavra de Deus diz que a gente tem a mente de Cristo. Que mente é essa? Onde é que a gente consegue alcançar isso? Como é que a gente consegue adentrar nisso? É por nossa força? Não e sim, sim por nossas escolhas. O que é que eu e você a gente tem colocado em primeiro lugar para ver? O que é que eu e você estamos ouvindo? Quais são os hábitos que estamos tendo diariamente? Deixa eu te dizer algo, querido. Se você ficar rodeado de pessoas que estão degrinindo e estão botando você para baixo, literalmente a sua fé, porque sempre vai existir fé, seja do lado de Deus ou não. Sempre vai existir fé, seja naquilo que você está crendo, com os seus olhos que estão dizendo ou não. Porque tem um nível que você pode adentrar mais elevado. E se você ficar com os seus sentimentos, eles vão baixar e você nunca vai entrar no nível de Deus. O Senhor, Ele está aqui, mas Ele não sai do patamar dEle, porque Ele puxa para que eu e você possamos adentrar. Porque na vida, queridos, não vai ser um mar de flores, mas quando a gente começa a confiar, quando a gente começa a aprender, quando a gente começa a ter autorresponsabilidade de nós mesmos, sabe? Por que a gente diz tantas vezes, é culpa de fulaninho, é culpa de cicraninho, eu não consigo isso por causa dessa adversidade, dessas circunstâncias. A gente precisa parar com isso, porque foi dada uma escolha, e olha o que Deus diz para você, até na escolha que Ele mostra para você, olha, eu te dou, existe a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Ele ainda diz, escolhe a vida. Ele ainda nos persuade para que a gente possa escolher a vida, nos mostra, olha, existem os caminhos, mas você tem a possibilidade de escolher o melhor, sabe? Quando a gente está tão cheio de nós mesmos, quando nós estamos tão cheios das coisas, das convicções que não são aquilo que a palavra de Deus diz, a gente não vai conseguir ouvir a voz do Senhor. Agora deixa eu te dizer algo, como eu disse, que está escrito lá em 2 Reis, no capítulo 6, 10, eu quero ler isso com você. Deixa eu pegar aqui no meu tablet, que é melhor para eu poder ler com você. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 10. Diz assim, foi falando... Eu quero ler com você a partir do versículo 8, fica melhor. Ali conta a história do profeta Eliseu e da visão que ele teve e da confiança que ele colocou em Deus. Olha só, a partir do versículo 8, no capítulo 6, diz assim, ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Israel era o povo de Deus. Depois de deliberar com os seus conselheiros, dizia o rei da Síria, montarei o meu acampamento em tal
tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel. Você já parou para pensar que este homem de Deus tinha hábitos diferentes de muitas pessoas? Ele não ficava brincando. Ele teve escolhas de poder conhecer a Deus. Ele teve escolhas de poder buscar a Deus em oração, de jejuar, de buscar a direção de Deus. Ele tinha intimidade com Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor revela os seus segredos àqueles a quem ele é íntimo. Então ele tinha um relacionamento tal com Deus que a fé dele começou a crescer. Independente das circunstâncias, aquele homem de Deus tinha convicção de quem era o próprio Deus para ele. Eu e você precisamos ter experiências particulares, personalizadas com Deus, que é bom. Deus é bom e Ele cuida da sua vida neste momento. Aí diz assim, no versículo 9: mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Como é que esse homem de Deus sabia, queridos? Como é que foi revelado a esse homem de Deus? No versículo 10 diz assim: assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. No 11 diz assim: isto enfureceu o rei da Síria. O rei da Síria não conseguia entender como é que ele tentava armar o exército dele e aquele exército não surtia efeito para o que ele tinha planejado contra o povo de Israel. Por quê? Porque tinha um homem de Deus que buscava a direção do Senhor. Tinha um homem de Deus que andava em fé. Que tinha um homem de Deus que se relacionava. Aí disse assim, isto, no 11, isto enfureceu o rei da Síria, que convocando seus conselheiros, lhe perguntou: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Sabe o que o rei da Síria pensava? Pensava que tinha um ali espiando entre as decisões do rei, para poder falar ao rei de Israel, mas não era isso que estava acontecendo não. E aí um dos seus conselheiros respondeu no versículo 12, respondeu um dos seus conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que é que Deus quer fazer comigo e com você? Revelar para nós o nosso propósito. Você lembra que eu li no início que Deus faz o fim, nos dá o início. Lá em Salmo 139 diz no versículo 16 que antes de eu e você ser formado no ventre da sua mãe, da minha mãe, o Senhor nos escolheu, nos conheceu e escreveu os nossos dias. Como é que eu e você podemos viver os dias da qual Deus escreveu ao nosso respeito? Através de fé, através de relacionamento, sabendo e tendo confiança naquele que nos criou. Não existe mágica, não existe um pilim-pim-pim, algo que vai acontecer. Não, é relacionamento. Eu só posso conhecer Deus, eu só posso confiar em Deus se eu decidir abrir mão dos meus próprios interesses e decidir adentrar naquilo que Ele tem para me contar. Segredos, são segredos para mim até que Ele possa me revelar. Aí, no 13 diz assim, no 12, antes de eu ir para o 13, você já pensou? O Senhor revelava ao profeta Eliseu as coisas que o rei da Síria articulava no seu quarto secreto. Seus conselheiros não sabiam, homens de confiança dele, muitos até não sabiam. Mas Deus sabe todas as coisas, queridos. E o que Ele quer de mim, de você, como eu já falei? Se relacionar com Ele. Não é no que nós achamos, não são nos nossos sentimentos, sabe? O ser humano, ele é muito vulnerável. Um dia ele pode amar, no outro dia ele pode odiar. Mas com o Senhor não. Ele diz, na palavra de Deus diz que eu e você precisamos ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo. Em Cristo podemos ter um sentimento onde a gente vai crescendo nele. Lá em Gálatas tem dizendo que os frutos do Espírito são amor e termina com domínio próprio. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu e você podemos amadurecer através da fé, conhecendo a nós mesmos, nos responsabilizando pelas nossas atitudes e dizendo, peraí,
eu estou buscando o Espírito Santo. O Espírito Santo começa a revelar a você os segredos daquilo que você não está conseguindo enxergar. Por quê? Porque você decidiu confiar, porque você decidiu dar a voz daquilo que é, de que foi ainda antes de você ser formado no ventre da sua mãe, que é a voz de Deus por você. Sabe, você não está nesse mundo de qualquer jeito. Você não veio, foi criado, foi de qualquer, não tem significado. Existe. Você leu comigo aqui na palavra que antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Deus te conhecia e Ele escreveu os teus dias. O que é que eu e você precisamos fazer para viver esses dias? Para ter segredos revelados, como eu já falei, se relacionar com Ele através da fé. É tudo através da fé. O meu justo viverá pela fé. E aí no versículo 13 diz: ordenou o rei, descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã. No versículo 14 diz: ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Agora presta bem atenção, imagina você no lugar do profeta Eliseu. O rei da Síria descobriu onde ele estava. E muito provavelmente, eu não posso dizer ao certo, mas isso é a minha imaginação, eu posso imaginar dessa forma, que o profeta Eliseu estava lá numa casa que não tinha palácio, não era cercado de soldados, ela era agimentada com coisas que pudessem separar ele dos cavalos e carros de guerra. O rei da Síria não estava brincando com isso. Mas como foi que Eliseu se comportou diante disso tudo? Eliseu não se preocupou, Eliseu não ficou desesperado. O que é que eu vou fazer? Vão me matar, eu estou preso, eu estou neste momento completamente desesperado. Não, Eliseu sabia e conhecia quem ele confiava, que era Deus. Por quê? Porque como ele tinha um relacionamento com Deus, o Senhor já falou a ele, já mostrou a ele, e ele tinha convicção. Eliseu saiu dos sentimentos. Se Eliseu tivesse nos sentimentos, Deus não podia revelar aquilo que era espiritual para ele. Eliseu veio para o nível de Deus, começou a avistar as coisas com os olhos de Deus, queridos. É isso que eu e você precisamos fazer. Aí diz assim no versículo 14, eu quero ler de novo. Ele enviou para lá uma grande tropa. Não foi pequena tropa, não foi um pedacinho de um exército, foi uma grande tropa com cavalos, com carros de guerra. Você já parou para perceber que ele estava atrás de um homem? Carros de guerra, de um homem que não tinha lá nenhuma ferramenta para ir contra um exército, mas ele tinha um exército que era a favor dele. Eles chegaram de noite, cercaram a cidade. Eliseu estava ali, completamente cercado. Aí no 15 diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saiu viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Aqui é como muitas vezes nós estamos como servo do homem de Deus. Por quê? Porque nós recebemos um diagnóstico e diz assim para o diagnóstico: o diagnóstico está dizendo que é para a morte. Aí, como o homem de Deus falou, cercado com cavalos e carros, a cidade toda. Aí você recebe uma notícia que ocorreu um acidente, você recebe uma notícia que aconteceu algo na família, e aí você fica como um homem de Deus, colocando a sua visão no natural. Por quê? Porque você não tem um relacionamento real e vivo, diário, queridos, com aquele que pode todas as coisas. Mas aí olha só o que o homem de Deus fez. Então ele exclamou: meu Senhor, o que faremos? Sabe, às vezes nós estamos como o homem de Deus. Meu Senhor, o que faremos diante dessa adversidade? Meu Senhor, o que faremos diante desse diagnóstico? Meu Senhor, o que faremos diante dessa falta? Meu Senhor, o que faremos com esse filho que está nas drogas? Meu Senhor, e quantas vezes nós murmuramos: meu Senhor. E sabe o que o profeta respondeu? No 16 diz assim: o profeta respondeu: não tenha medo.
aqueles que estão conosco são muito mais numerosos do que os que estão com eles. É o que eu digo para você hoje. Não tenha medo. A palavra de Deus diz que maior o que está em nós do que o que está no mundo. Não tenha medo. Sabe, Eliseu, ele compreendia onde ele estava posicionado. Não era no medo. Ah, você pode dizer assim para mim, Patrícia, mas ele não sentia medo. Com certeza pode vir algum momento de medo sim na sua vida. É passível e na minha vez, queridos. Todo momento a gente acorda e a gente dorme. Muitas vezes são lançados pensamentos na nossa mente. Mas o que é que a gente faz com esses pensamentos? São pensamentos que concordam com a palavra de Deus. Olha o que o profeta Eliseu falou no versículo 17. Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. A minha oração por mim também, mas por você que está me assistindo é: Senhor, abre os olhos dele, dela que está me assistindo agora. Abre os olhos para que possa ver a tua provisão. Abre os olhos para que possa ver a tua mão. Abre os olhos para que possa ver o teu agir sobre a sua vida. Abra os olhos espirituais. Tem uma música que eu gosto tanto, que é da Laura Solgueles, que é A Vista Daqui. E aí nesse louvor diz: assenta aqui. Sabe que é o que Deus está falando para você hoje? Assenta aqui, filho, aqui comigo. Olha a vista daqui. As coisas podem mudar, queridos. A vida que a gente vive, ela não é constante. Ela é passível de mudança, mas tudo isso é ativado por fé. Não é ativado pela sua força do seu braço, pelo seu intelecto, não é ativado pelo muito que você sabe, é por confiar naquele que não mente, naquele que vai à nossa frente, naquele que já nos deu futuro e já escreveu todos os dias da nossa vida. Sabe que Deus disse para você: ah, eu tenho planos de paz. Lá em Jeremias 29:11 diz: eu tenho planos de paz para te dar, planos de paz e não de mal. Você já pensou qual é o plano que Deus tem para a sua vida? Tem algumas versões que dizem pensamentos de paz. Quer dizer, pensamentos a todo tempo, vem um turbilhão na sua mente. Pensamentos que querem te fazer degrinir a tua vida, que querem te colocar para baixo. Pensamento de você olhar e dizer: ah, eu não consigo. Quantas vezes você já falou para você mesmo: eu não consigo sair disso daqui, eu não consigo fazer isso, eu não dou para isso. Isso não são pensamentos que o Senhor pensa ao seu respeito. Eliseu concordou com Deus, porque ele gastava tempo se relacionando com aquele que o criou. Aí a oração de Eliseu para o moço ficou desesperado. Eu já tive num momento de ser moço de Eliseu. Eu já fiquei em momentos onde eu fiquei desesperada, porque eu e você somos seres humanos, amados, e deixa eu dizer para você, não se condene com isso. Mas o que é bom disso tudo é que você não precisa estar neste lugar. Você pode sair deste lugar e ir para o lugar que Deus quer ver você. Sabe, tenha encontros diários. Quando Deus criou Adão e Eva, o que é que ele fez? Ele marcava todos os dias, na virada do dia, para se encontrar com Adão. Até que infelizmente Adão teve uma escolha errada. Mas eu e você podemos escolher a boa parte. Tem vida e morte, escolhe pois a vida. E seguidamente no versículo 17 diz assim: então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Sabe, naturalmente falando, ao redor da cidade tinha cavalos e carros de guerra, mas espiritualmente falando, estava guardado o Eliseu, porque tinha em toda a colina, era muito maior o exército de Deus para com a vida de Eliseu e do seu servo do que o exército natural. Você acha que Deus não guarda a tua vida? Com certeza guarda. Você acha que o Senhor neste momento não diz: filha, filho, confia em mim? Confia em mim, tira sua vista do que é passageiro, coloca sua vista no que é eterno, traz a consciência da eternidade para você.
E essa palavra que eu quero deixar no teu coração, consciência da eternidade, o relacionamento com o seu Criador, todos os dias da sua vida, porque é uma escolha. Se você disser, Espírito Santo, eu quero te conhecer, Espírito Santo, eu quero ter Jesus como Senhor da minha vida. Sabe, queridos, não precisa você estar em um templo de uma igreja para ter um encontro com Jesus. Aí onde você está, é só abrir seu coração e dizer, Jesus, eu quero te receber como Senhor da minha vida, como meu Salvador. Eu creio, porque é pela fé, não são pelas obras. E é isso que eu quero deixar para você, uma consciência da eternidade, tirar sua consciência do que é natural, do que é passageiro e colocar naquilo que é eterno. Jesus diz lá em Isaías que ele mesmo foi à cruz e morreu para que eu e você pudéssemos ter uma vida eterna e saúde. Então eu quero orar com você. Se você puder fechar teus olhos nesse momento, eu quero te abençoar e orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada vida que está me assistindo. Eu declaro os olhos espirituais de cada um sendo abertos. Eu oro para que eles possam ter um encontro contigo, Senhor, selado com o Espírito Santo e trazendo revelação de quem tu és. Eu declaro cura para seus corpos. Eu oro agora, se tiver uma pessoa que está me assistindo, seja com câncer, seja com qualquer tipo de doença, eu dou uma ordem na autoridade do nome de Jesus Cristo, ser curado, seu corpo completamente curado, em nome de Jesus. E eu creio, queridos, que você, a partir de hoje, vai buscar a ter um relacionamento com o Senhor, porque deixa eu dizer algo para você, Ele está pronto para te revelar os segredos que Ele tem do coração dele para o teu coração. Que você seja muito abençoado, em nome de Jesus. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.